Olá, eu me chamo Eduardo Meutek e hoje eu vou comentar tudo que a gente faz, que a gente acaba se sabotando e a gente não dá conta, o que que faz a gente chegar no processo de autossabotagem. Mas antes de começar esse vídeo, quero que você se inscreva, curta e compartilhe com quem precisa, para a gente começar aí espalhar mais esse conteúdo, que eu tenho certeza que você vai gostar e acompanhe até o final. Quando a gente entende essa questão de autossabotagem, a gente se conecta muito com aquela coisa de eu não mereço, de que não vai valer a pena, de que não faz sentido, de que eu não mereço até ter aquela coisa, então eu nem busco ter, eu nem coloco mecanismos de ir para frente. E isso faz com que a gente não se pergunte do porquê, mesmo quando parece que está tudo indo bem, a gente se derruba, o baralho, né, vamos dizer aí, da casinha que a gente constrói, ela se desmorona ou ela é muito frágil. E a gente tem que entender que existem coisas que são simples, que eu tenho certeza que esse vídeo vai fazer com que você comece a perceber, é a gente se a gente já vai com um olhar de fracasso para as coisas, de alguma maneira a gente já vai acreditando nisso. Na neurociência isso é chamado de viés de confirmação. Então, hoje eu vou te ensinar como que você vai fazer contra tudo isso e perceber se você realmente tem isso e se você não tem, o que está faltando naquela coisa que você está tentando conquistar. E aí parece um pouco de questões óbvias, mas quando a gente não entende isso, a gente fala assim: "Poxa, eu estou olhando a lente das coisas que eu estou fazendo de um jeito muito errado". Então, a gente percebe que uma coisa que sabota muito a gente ficar muito conectado a conteúdos negativos. Você só vê coisa que são notícias pesadas na televisão, você acredita em tudo que os outros falam, você começa, eh quando você acorda, o seu algoritmo já começa a mostrar um monte de coisa, porque hoje em dia com a internet te escuta, o celular escuta, tudo fica lá aparecendo para você e você começa a se retroalimentar daquilo que você tá vendo ali que não tá fazendo muito sentido para você. Então você tem um guia de um caminho para alguma coisa que quando no final das contas, quando você para enxergar, e aí, você realmente quer aquilo? Você realmente tá vivendo aquilo ou você tá de alguma maneira pegando comportamentos dos outros e não conseguindo viver com o que você quer viver? Por quê? Se eu de alguma maneira eu tô me cuidando, fazendo exercício, eu quero parar de, por exemplo, de beber alguma coisa, eu vou ficar vendo bares, festas, todo final de semana, tá indo de contra o que eu tô querendo. Então, e aí a gente fica sempre patinando, eu vou deixar para depois. E aí eu te provoco. Você tá se deixando para depois, você já está se sabotando. Então, a gente tem que entender que tudo aquilo que a gente consome mais reforça a ideia de que o mundo ele não é só um lugar perigoso, ele é um lugar que não pode pensar diferente, porque eu só estou me retroalimentando daquilo que eu estou verbalizando, daquilo que eu estou consumindo, daquilo que eu estou vendo. E aí, quando a gente começa a entender isso, a gente se perde. A gente não se coloca numa posição interessante, a gente não se valoriza. E aí, para onde que eu vou? O que que eu quero fazer? Quem eu quero levar? Eu me perco. O outro uma coisa que é muito comum é você contar os seus planos e não avaliar nunca, nunca, se aquelas pessoas que você está contando, elas atingiram o que você quer atingir na sua vida. Você já parou para pensar isso? Por quê? Eu vou comentar para uma pessoa, por exemplo, que ela nunca viajou, nunca foi para fora, nunca fez alguma coisa, eu já. E eu vou contar para ela de alguma viagem, a pessoa fala: "Ah, legal, tal". Não tem aquela empolgação. E se aquela pessoa ela é uma pessoa muito importante para mim, eu vou colocar aquilo para mim e eu vou me sabotar. Eu vou me diminuir, porque eu tô querendo que o outro viva uma realidade que é minha, e eu me perco nisso. Então a gente tem que ter um pouco, a palavra ela não é maldade, mas ela é assim, para aquela pessoa que eu vou contar essa situação, serve? Ela é uma pessoa certa que eu posso contar disso? Eu vou contar para os amigos sobre terapia, para uma galera que está todo final de semana bebendo, não está se cuidando, dorme tarde, está em burnout, não faz terapia. Vai fazer sentido eu contar? Então a gente tem que começar a entender isso, porque na hora que a gente acata essa situação, ela é a cereja do bolo, porque eu paro de depositar sementes num lugar onde eu não vou colher frutos. A gente tem que entender isso. Isso pode ser para os nossos parentes, para os nossos pais,
para irmão, para qualquer pessoa. Se aquela pessoa não está apta para viver uma realidade que eu quero construir, ela não vai ter a visão que eu vou estar tendo, que eu vou ter, que eu vou estar tendo, bem errado o português. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a se avaliar, a gente começa a entender que é possível para mim. E aí a neurociência fala muito aquilo, tudo aquilo que eu verbalizo no meu cérebro, de alguma maneira ele já realizou. E aí eu já diminuí a carga da dopamina, eu já diminuí aquilo. E às vezes eu quero que o outro realize um desejo que é meu. Tu sabe aquelas pessoas que você quer ajudar muito, você quer que elas cresçam, tudo. É um desejo que você também tem dentro de você. E tá tudo bem. Eu sou psicanalista, especialista em neurociência, eu sempre comento isso no Instagram. Estou trazendo aqui também uma coisa que eu nunca comentei. Eu tenho uma sensação de que eu sempre fui muito incompreendido. E por que que eu sou terapeuta? Eu levo compreensão para os outros. Eu também é uma projeção, uma coisa que eu vou levar para a vida inteira. E é aí que está meu gás, e é aí que está minha dor. Então, quando eu coloco isso, eu entendo, eu não vou ficar querendo, me desgastando para pessoas que não querem mudar. Eu vou gastar com quem? Energia, com quem realmente quer mudar. A gente tem que ter esse olhar, essa lente, tá? O outro é a gente acatar os comentários de pessoas que não gostam de você, de alguma coisa, e você usar aquilo como verdade, porque a pessoa, ela não consegue te atacar, mas ela vai usar alguém que vai comentar com você. Isso é uma forma de manipulação, é uma pessoa que ela não tem forças para chegar e resolver o problema com você. Então, quando a gente se coloca nessa posição, a gente entende que o outro não vive o mundo que eu vivo e tá tudo bem ele ter a opinião que ele tem. A opinião dele só reforça o que ele acha que alguma coisa aconteceu, que reforça um pensamento dele e ele vai por esse caminho. E também tá tudo bem. Mas quando a gente aceita isso, a gente se liberta de um peso, porque a gente para de usar comentários de pessoas que não agregam na nossa vida e a gente não coloca no nosso dia a dia. E isso faz com que a gente, de alguma maneira, saia do modo de travar. Eu tô comentando coisas que vão fazer você parar de se sabotar, mas você precisa eliminar o ruído. E eliminar o ruído das coisas à sua volta é você começar exatamente por essas coisas que eu comentei. A questão dos conteúdos negativos, a questão de você contar para as pessoas as coisas que você não sabe se elas estão aptas para aceitar essa realidade que você quer viver. A outra é você acatar os comentários de pessoas que você sabe que de alguma maneira ali não querem seu bem. E aí você fala, Edu, mas como que eu sei se uma pessoa gosta de mim ou não gosta? Observa como você se sente perto delas. Não fica preocupado se elas gostam de você ou não. Você tem que estar preocupado como você se sente. Porque se você está preocupado como os outros agem, tudo, você está colocando a sua opinião sobre eles. Mas como você se sente quando fala o nome de fulano? Como você se sente quando fala o nome de Beltrano? Puxa, eu sinto que ali tem alguma coisa. Então, corte. Elimine esse ruído. Ou não conte o que você contaria usualmente. Você já está eliminando o ruído. Por quê? Talvez você não saiba para onde você quer ir, mas você já sabe o que você não quer. E quando você foca por um momento no que você não quer, você vai eliminar muita gente, muita coisa e muitas situações que vão te tirar do que você está evitando viver. Vai te colocar no que você quer viver. Uma hora a conta vai fechar e vai chegar. Uma outra coisa é, eu sempre falo isso para os meus pacientes, não reduza a quantidade de atividades saudáveis. Lazer, hobby, exercício físico, porque tudo isso são processos para os nossos neurônios. Quando você treina, libera irisina, que é uma proteína para o neurônio. Quanto mais neurônio saudável você tem, mais trauma você consegue resolver, menos processo de autossabotagem você vai passar. Então, quando a gente se conecta com isso, a gente para de se diminuir. A gente para de deixar que alguma coisa aconteça e eu deixo de me cuidar. Se a gente separar as caixinhas das coisas à nossa volta, a gente começa a ter um entendimento muito melhor da vida. E a outra é aquela questão da terapia, né? Ela é muito importante, seja qual viés de terapia você faz, mas quando você começa a entender, se conectar, entender seus gatilhos, entender seus traumas, entender por que que você sabota, entender por que que você acha que não merece aquela relação, entender por que que você não consegue se sentir confortável fazendo aquela coisa, por que que você não consegue fazer não, você começa a entender tudo isso. Então, com todas essas dicas que você ficou aqui até o final, espero que você tenha lhe servido e você tenha entendido do porquê que a gente se deixa para depois.
Por que que a gente não se cuida, a gente não se olha, não se ama? E quando você começa a aplicar isso no dia a dia, você está eliminando o ruído. E quando você aprende a se ouvir, você começa a entender que ao eliminar todo o barulho à sua volta, você começa a ouvir o seu corpo, você começa a se entender. Quando você se entende, você sabe os seus limites, suas capacidades e para onde você quer ir. Então, mais uma vez, curta, se inscreva e compartilha com quem precisa e até a próxima.